Bom dia. Bom, eu sou a Jade, ela é a Tainá, e o nosso TCC a gente escolheu o tema Evidências que comprovam passagens e personagens na Bíblia. Vocês conseguem me ouvir, né? Sim, Mas não entende. Ok. A primeira coisa que eu quero perguntar é quem aqui é religioso ou acredita em Deus? Pode levantar a mão. Ok, Ju. Eu acho importante, antes de começar esse TCC, falar que em nenhum momento a gente quer mudar o posicionamento religioso de vocês e que o intuito é apenas informar com embasamento científico e pesquisas feitas por historiadores e cientistas se existiu mediante a ciência ou não. Então, não saiam daqui desacreditando ou acreditando caso vocês não acreditem. Vocês estão me escutando? Passar o slide. Esse aqui é o nosso trabalho impresso. Eu vou colocar aqui do lado. O Ronaldo pediu para isso, tá? Eu vou começar introduzindo o nosso trabalho. Como dito anteriormente, o nosso trabalho tem como tema evidências que comprovam passagens e personagens da Bíblia. Ou seja, se as pessoas e a história que são registradas na Bíblia realmente existiram. Nele será citado, será informado as famosas 10 pragas do Egito, se elas realmente aconteceram, relações da Bíblia com a história e arqueólogos e historiadores que afirmam que Jesus Cristo realmente existiu. Nosso trabalho ele tem o objetivo de informar ou tirar dúvida de muitos se o que é registrado em todas as Bíblias do mundo aconteceu de fato. Pode passar. Bom, eu vou começar falando das 10 pragas do Egito, mas eu vou dar contexto histórico. Eu acredito que muitos já saibam, mas a história por trás dos 10 mandamentos, etc., aconteceu o seguinte. Haviam há 400 anos os hebreus, que eles foram escravizados pelos egípcios, e dentre eles, o faraó, que governava na época, ele pediu para que todos os meninos hebreus que nascessem fossem jogados sobre o rio, para que eles fossem mortos. Dentro disso, o que aconteceu? Teve a mãe de Moisés que colocou ele sobre o rio, ele boiou dentro de um cesto, e a filha do faraó, que no caso era a princesa da época, achou esse menino, o criou, junto do seu irmão Ramsés. E dentro disso, ele viveu a vida inteira pensando que ele era egípcio. E ele não imaginava, obviamente, que ele era filho de hebreus, mas quando passaram esses anos, ele já estava mais velho, ele, como era criado como príncipe, ele via tudo que acontecia com os hebreus, e dentro disso, um dia, aconteceu que ele viu um desses hebreus apanhando dos egípcios e ele interviu. Só que nisso que ele interviu, ele acabou matando um dos egípcios. E caso vocês não saibam, se você mata um egípcio e você é egípcio, você é morto. Dentro disso, ele tentou ficar no lugar, mas descobriram, foram atrás dele, e dentro disso ele teve que sair e andar pelo Egito, vagando, até que ele se encontrou com a Zípora, que foi a mulher pela qual ele se casou. Ele descobriu que ele era hebreu muito tempo depois, e ele voltou pouco tempo depois, porque Deus deu um chamado para ele, que ele fosse libertar o povo hebreu. Dentro disso, ele voltou muitos anos depois, já não era mais o faraó antigo, na verdade agora era o Ramsés, seu irmão, que o recebeu muito bem, mas quando descobriu que ele estava com outro deus que não eram os outros, porque caso vocês não saibam, os egípcios têm deus considerados pagãos, que são Rato, Takamon, o Atom, entre outros deuses. E com isso ele falou que se ele não libertasse o povo hebreu, cairiam pragas mediante eles. Spoiler, não libertou. E vieram as pragas. Pode passar. A primeira praga foi a transformação da água do rio Nilo em sangue. O rio Nilo, ele abastecia o Egito inteiro. Com a transformação da água em sangue, eles não comiam, eles não tomavam banho, os abastecimentos haviam simplesmente acabado. Veio a invasão das rãs, que obviamente trouxeram vários problemas, como barulho e doenças. A invasão de piolhos. Uma curiosidade é que no Egito, aquelas perucas, eram perucas no caso, aquelas coisas que eles colocavam sobre a cabeça eram feitas de crinas de cavalos. Dentro disso, teve as invasões e eles perderam tudo. Teve a invasão das moscas, que fizeram as comidas, entre outras coisas, entrarem em estado de purificação.
a morte do gado, que impossibilitou eles de se alimentarem, as chagas, que eram as doenças, a chuva de pedras, que destruiu metade da cidade, as nuvens de gafanhotos, que trouxe problemas para a colheita, as trevas que fizeram o dia vir à noite e tudo em cair em escuridão total, e a morte dos primogênitos, que foi o que fez o faraó, enfim, libertar eles, que no caso foi quando seu único filho morreu junto dos outros. Nessa praga da morte dos primogênitos, o Deus dos Hebreus falava que eles tinham que, no caso, quem eram os hebreus, passassem sangue de cordeiro nas portas, para que o seu filho não fosse morto. Os egípcios não sabiam disso, então todos vieram morrer. Bom, foram feitas muitas pesquisas para saber se isso aconteceu ou não, e os cientistas eles dizem que na verdade isso não aconteceu. Por quê? Existiram sim grandes devastações na época, existiram sim muitos problemas há mais de 400 anos atrás, entretanto falam que foram metáforas que eles fizeram para retratar como, talvez mal, o Deus dos Hebreus. Pode passar. Bom, agora eu e a Jade vamos falar de evidências bíblicas e a história. Eu vou começar citando sobre Êxodo 7 ao 10, mas voltando um pouco em Êxodo 5, Deus meio que dá uma oportunidade para o faraó Ramsés de libertar o povo de Israel de uma forma mais pacífica. Só que ele rejeita essa oportunidade. Então, em Êxodo 7 ao 10, em Êxodo 7, começa uma série de confrontos entre Moisés e seu irmão Arão contra o faraó, onde eles suplicam, eles pedem diversas vezes para que o faraó liberte o seu povo da escravidão. Porém, todas as vezes, o faraó ele rejeita, o que desencadeia a ira de Deus e traz as pragas. Só que em Êxodo 7 ao 10 é citado apenas 9 das 10 pragas. E a 10ª praga, que é a pior de todas, é citada em Êxodo 11 ao 13. Voltando no ponto da relação da Bíblia com a história, há uma comprovação arqueológica de uma tábua de pedra que foi descoberta em Jerusalém, porém atualmente ela está localizada em um museu em Paris. Ela registrava um idioma mórda e também registrava uma guerra que ocorreu entre Israel e Moabe em meados do século IX a.C. Segundo a Bíblia, em Gênesis 18 ao 19, Sodoma e Gomorra foram as cidades em que Deus destruiu devido aos pecados dos habitantes que viviam lá. E como punição, teve uma chuva de enxofre e fogo sobre a cidade. Alguns estudiosos e arqueólogos descobriram uma cidade chamada Tel El-Hammam, que é uma cidade que atualmente está localizada em Jordânia. Essa cidade ela era muito movimentada, perto de Jerusalém e próxima de Jericó. Em 1650, ocorreu uma grande catástrofe, o que fez com que as pessoas abandonassem a cidade. Quando foi em 2016, um pesquisador chamado Steve Collins, ele, junto com seu grupo, descobriram uma camada de fuligem, 1,5 metros de profundidade nessa mesma localidade. Pode passar. Aqui entra no tópico artefatos achados pelo Vaticano. Muitas pessoas falam, como que não aconteceu se o Vaticano tem peças e tem provas e tem escrituras? Eu trouxe aqui a imagem da Santa Túnica de Cristo, a coroa de espinhos e lascas, que era da cruz em que Jesus foi crucificado. Bom, mediante disso, isso abre uma pauta para o será ou não? Porque, querendo ou não, isso pode sim ter sido forjado. Entretanto, alguns cientistas e historiadores falam que conseguem comprovar de que essas peças são de muitos anos e que possivelmente foi de Cristo. Dentro disso, entra para quem acredita ou não. Não foi possível, até agora, ninguém comprovou que realmente foram, de fato, foram pegas aonde Jesus nasceu, mas se era dele ou não, ou se foi algo que eles fizeram muito bem feito e simplesmente está lá no museu, não pode ser comprovado. Pode passar. E evidências da existência de Jesus Cristo. Bom, Jesus Cristo sim existiu. Se ele transformou água em vinho,
se ele multiplicou os pães e o peixe, isso a ciência não comprovou. Mas historiadores dizem que ele pode ter sido um grande filósofo que influenciou muitas pessoas. De fato, a ciência nunca vai conseguir comprovar que a água virou vinho. Mas, Jade, por que conseguiram comprovar isso? É simples. Além da Bíblia Sagrada, existiam outros registros da época que podiam comprovar isso. Anos depois, por exemplo, se não me engano, foi em Roma, teve um político da época que citou o nome cristões, que vem de Cristo, e que ele culpava o Cristo por ter feito uma grande rebelião, ou no caso, um grande movimento, e ele citou que existia mesmo um Cristo que foi crucificado. E dentro disso, também existiam outros milhares de passagens, filósofos da época que relataram sobre Cristo que não sai da Bíblia Sagrada, que no caso eram escrituras, que não eram a Bíblia, que não tinha a ver necessariamente com pautas do cristianismo, mas citando o nome de Jesus Cristo. Pode passar. Bom, para concluir o nosso trabalho, com todas essas informações que a gente reuniu, pode-se concluir que tudo que a história, as pessoas que são registradas na Bíblia realmente existiram, conforme os estudos e as teorias que foram colocados em prática. E é bom pautar que os fatos que os cientistas trazem é algo indiscutível. E apesar de todas essas provas, essas evidências, existem muitas pessoas que continuam não acreditando no que vem, o que deixa a famosa frase ver para crer sem sentido. Mas o que a gente pode fazer é tentar compreender as pessoas que trabalham investigando e estudando a Bíblia e respeitar quem escolhe crer ou não na Bíblia. Ou seja, respeitar o próximo com qualquer que seja a sua religião. Pode passar. Bom, aqui são meus agradecimentos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por permitir que eu estivesse aqui, que eu concluísse a minha trajetória. Queria agradecer a minha família, aos meus pais, por me apoiarem, por me incentivarem a continuar meus estudos, porque sem eles eu não estaria aqui. Queria agradecer principalmente ao Ronaldo, que é o nosso orientador, por ele ser essa pessoa tão especial, tão gente boa, que nos faz rir até em momentos de tensão, por exemplo, no meio das provas. E queria agradecer por ele proteger, por ele cuidar da gente. Queria agradecer principalmente a Jade, que é a minha parceira no estudo. Se não fosse ela, não estaria aqui. E eu queria agradecer, por último, os meus amigos, o Dylan, a Fran e todos os meus colegas, o Nicolas, todos que me ajudaram, me apoiaram, e por eles serem um dos motivos de me fazer vir na escola, porque afinal de contas eles me fazem rir, e isso me traz muita felicidade. Muito obrigada por vocês existirem. Chegou a hora dos meus agradecimentos. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e aos guias religiosos que me ajudaram a produzir esse tema, porque eu vou te dizer que não foi um tema fácil de produzir. Eu queria agradecer também ao meu orientador, a todos os professores, até porque eles são muito importantes. Eles fazem a gente ser o que a gente é hoje, querendo ou não. E obrigada, Ronaldo, por tudo. Você é muito especial para mim. Você sempre me ajudou muito. Diversos anos da vida, eu nunca vou esquecer da Unicamp, que você me ajudou quando eu estava passando muito mal. Eu queria agradecer também a minha família, que não estão aqui hoje, mas está tudo bem. Mas eu queria agradecer a minha mãe, a minha avó, que sempre me apoiaram em tudo. Ao meu avô, que infelizmente ele morreu, mas ele foi um dos grandes motivos de eu ter escolhido esse tema, porque a gente debatia muito sobre isso. E aos meus amigos, a Fran, ao Ju, eu vou lembrar todos. Ao Nicolas, a Ana, a Mayra, o Isaac. Então eu queria agradecer a todos eles também, porque eles são um dos motivos de eu continuar vindo para a escola, porque a gente sabe que não é fácil, e a gente precisa de um incentivo, e eles são um dos meus grandes incentivos. Para você também, Nicolas. E a nossa coordenação, a Sanave, que não está aqui também, mas sem eles a gente não teria todo esse apoio. Hoje é muito importante para a gente, porque é o nosso último TED da Shangri-La, isso nunca mais vai voltar. Tudo que a gente está vivendo agora, na verdade, vai ser pela última vez aqui no Shangri-La, e isso é muito importante para a gente está nervosa, mas muito obrigada por tudo e a todos que compareceram hoje.